eu sou chamado, convidado, né, evidentemente, pelo ministro Moro, para conversar. Eu achei estranho, senador Renan. Quando eu cheguei na sala do ministro Moro, ele não quis tirar foto comigo, ele não quis anunciar o meu nome e disse que ele não poderia estar dando publicidade à minha presença no Ministério da Justiça. Quando foi essa conversa? Eu tenho a data certinha na minha agenda. Por favor, se puder nos informar. Vou informar essa reunião. Quando eu cheguei lá... Não, mas esse fato é importantíssimo. Eu cheguei lá, o ministro Moro disse para mim o seguinte, o Vítor, o chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. O chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. E se você não parar de falar que quer ser presidente, infelizmente, a gente não vai poder te atender em nada. Né? E aí o ministro Moro falou que ia pedir de volta os delegados, porque estava sendo uma determinação do governo federal. Isso é ou não é uma clara intervenção no Estado da Federação, né, onde o ato está materializado de intervenção indevida no Estado da Federação. O delegado é do governo federal, ele pode pedir de volta quando ele quiser, mas não nessas condições. Porque não havia justificativa para pedir de volta o doutor Bernardo Barbosa, que estava fazendo um brilhante papel e investigando as OS. Essa relação de OS que eu vou te mandar aqui. Porque elas continuam lá operando, livre, leve e solto e fazendo dinheiro para alguém que não sou eu. O senhor pode informar a CPI o nome... Desculpe, senhor relator. O senhor pode informar a CPI o nome das OS? Quais são? Eu já falei para o senhor. Eu vou... Vai informar. Nova Esperança é a campeã. Essa daí é a campeã. Agora, é quebra de sigilo das OS, as empresas que trabalham com as OS. Porque quem deve estar pagando a propina são as empresas que estão trabalhando com as OS. O dinheiro em espécie sai do caixa dessas empresas. A OS certamente não tira o dinheiro de uma vez. Mas a empresa do senhor Edson Torres, a empresa desse tipo de gente é que pega o dinheiro em espécie e entrega a propina para quem quer que seja. E eu quero garantir a Vossa Excelência. Já foram feitas 2 buscas e apreensões, devassa na minha conta e não acharam um centavo que não tivesse declarado do imposto de renda e fosse produto do meu trabalho. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Flávio Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. E se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. Aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame a Você não... E você... Olha, só um minutinho. Quando eu começou a CPI, eu tinha mais cabelo. Já perdi bastante, por favor. Eu não quero perder o resto. Ninguém é criança aqui. Por favor, eu acho que o respeito mútuo nós todos merecemos, independente de questões políticas, de pensamento sobre uma pessoa ou outra. Eu já indeferi o pedido, o governador Whitson já disse que não tem problema nenhum da presença de ninguém. Então, por que nós estamos debatendo a mesma coisa? Só uma coisa. Não, ele falou da presença do senador. Mas o senador nem está em questionamento. Sim, você desculpa, não. Você me desculpa, mas o senador não está em questionamento. Nenhum senador será questionado. O senhor precisa garantir a palavra às pessoas que estão fazendo as perguntas. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. O senador pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Não vai me intimidar, não. Muito bem. E, ademais, senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência é contumaz em dar declarações atacando o Poder Judiciário, especialmente o juiz Flávio Itabaiana, a quem eu aqui faço um desagravo pela forma como o senhor tem se dirigido a ele na imprensa. Aí o Judiciário vai decidir. Eu estou falando. Você pode esperar eu falar, rapaz? O Judiciário vai decidir. Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os 2 executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República e numa live, lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu Estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? E se nós não pararmos, essa República chavista, ao contrário, vai avançar cada vez mais e o nosso país é quem mais vai sofrer com o que nós estamos vivenciando hoje. E, a partir daquele momento, do caso Marielle, é que eu particularmente percebi que o governo federal e o próprio presidente começou a me retaliar. Depois desse evento, eu não fui recebido mais no Palácio Planalto. E nós tínhamos dificuldades de poder falar com os ministros para sermos atendidos. Eu encontrei o ministro Guedes no avião e fui falar com ele, ele virou a cara e saiu correndo. Não posso falar com você. Então, esse não é um comportamento republicano. Quando você tem um governador de Estado em que tem que falar com os ministros para poder levar recursos para o seu Estado, você tem retaliação e depois sobreveio as investigações da forma como elas foram feitas, né, eu fico claramente
eu posso dizer que claramente eu fiquei numa situação de vulnerabilidade por uma perseguição política num processo criminal que tem por trás desse processo criminal uma motivação política em que 2 buscas e apreensões foram feitas. Eu nunca vi, como magistrado, fazer uma busca e apreensão, 3 meses depois você faz outra busca e apreensão. E o juiz ele vai decidir com base naquilo que o Ministério Público leva para ele. Se o Ministério Público leva para ele fatos que estão distorcidos, você só vai descobrir depois. O porteiro, uma pessoa simples, prestou depoimento à Polícia Civil. Logo depois, o ministro Moro, de forma criminosa, lamentavelmente, requisita um inquérito para investigar crime de segurança nacional, porque o porteiro prestou um depoimento para dizer que o executor da Marielle teria chegado no condomínio e mencionado o nome do presidente. Se isso é verdade ou não, não é problema meu, eu não tenho nada com isso. Eu não sou juiz e nem delegado do caso. Agora, imediatamente, o governo do Rio de Janeiro não tomou nenhuma providência em relação a isso, foi a polícia que atuou junto com o Ministério Público e pediu o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o porteiro, que estava como testemunha, recebe uma intimação da Polícia Federal, essa Polícia Federal que, infelizmente, eu não estou reconhecendo, é uma Polícia Federal que vai lá, a requisição do ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República instaura um inquérito para acuar. Qual é a outra leitura que se pode fazer disso? Eu sou jurista. É eminentemente uma coação da testemunha no curso do processo com um inquérito feito por um Estado democrático, que não é democrático, por um Estado, no objetivo de coagir aquela testemunha. Óbvio, depois disso, o que o porteiro fez? Pegou e falou que não tinha nada a ver, que ele se equivocou, etc. e tal. Eu cheguei a falar com a Defensoria Pública. Vocês não vão fazer a defesa do porteiro? Vocês não vão pedir o porteiro para entrar no programa de proteção à testemunha? O porteiro estava apavorado. Ele não quis mais falar nada, nem entrar no programa de proteção à testemunha. Então, são indícios veementes de que nós tivemos aí atuações de intervenção numa investigação no Estado do Rio de Janeiro. No começo da sua fala aqui, o senhor fez, por exemplo, referência, e o senhor colocou o seguinte, que espera que a ordem democrática seja restabelecida. Aí, no final, o senhor continua. Quem sabe o mandante do caso Marielle vai ser descoberto. O que motiva essa sua fala? No que o senhor pode falar de forma mais clara à comissão, quando o senhor, e aí é bom lembrar, o senhor não falou essa frase apenas uma vez, 15 no seu depoimento, o senhor falou algumas vezes, que lhe levam, por exemplo, o senhor a ser motivado a falar exatamente isso. Quem sabe a gente chega aos mandantes do caso Marielle, do assassinato brutal e terrível desta mulher, que foi um impacto não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Verdade. Senadora, a minha condução como governador não é interferir na investigação. Quando eu chamei os delegados que estavam à frente do caso Marielle, eu havia me comprometido com a família da Marielle, com a mãe, que eu, inclusive, recebi no Palácio Guanabara, que o governo do Estado faria de tudo para saber quem eram os executores e mandantes. Com 2 meses de governo, em fevereiro, os executores da Marielle foram presos, porque na reunião que eu tive com os delegados, eu não tive acesso ao processo. Não é meu papel como governador ter acesso à investigação, mas é meu papel como governador fazer com que a polícia funcione, assim como é meu papel fazer com que a saúde funcione. E eu perguntei aos delegados, o que vocês têm de elementos do ponto de vista de autoria e mandante? Os delegados disseram, nós temos os autores, eu não quero saber quem são, eu sugiro a vocês que fechem essa parte do inquérito e abram um novo inquérito, uma sugestão, uma experiência como magistrado. E nessa nova fase, vocês vão encontrar quem é o mandante do crime. Quando se fez a prisão dos executores da Marielle, deu-se prosseguimento às investigações dos mandantes e chegou-se no porteiro. A partir dali, houve esse inquérito requisitado pelo ministro da Justiça para, no meu entender, coagir a testemunha, que foi de fato coagida, ela não quis mais prestar o depoimento, e o meu impeachment foi na sequência de todos esses atos, que a polícia hoje, a investigação do caso Marielle caiu em banho-maria, no meu sentido. Na sua opinião, o seu impeachment é fruto da sua atuação em relação ao caso Marielle? Começou ali. Obrigado, senadora. Muito obrigada, presidente. O senhor relatou aqui, nós temos conhecimento, e o senhor declina aqui, que parlamentares estaduais e federais participaram das carreatas. De fato... Não pode falar, eles organizavam. Eles organizavam. Eles organizavam as carreatas. De fato, inclusive, senhor relator, aqui temos algumas postagens em redes sociais da época, inclusive de um parlamentar investigado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, é hora de começar os trabalhos, manifestações pela reabertura do comércio e isolamento vertical. Aqui, outra. Como é que um governador de Estado decreta e, ao invés de ir ao judiciário para questionar a decisão do governador, faz um movimento de desobediência civil, motivando carreatas
contra a decisão do governador. Tem outra aqui. Venho alertando há tempo sobre a alteração da estatística de óbitos. Acredito que, inclusive, um dos temas de investigação da CPI. Quando a verdade vir à tona, muitos perceberão que a grande esquerdopata mídia participou com toda a força do maior experimento social deste do século passado. E talvez parem de se pautar por ela. O senhor podia declinar o nome dos parlamentares que organizaram carreatas, organizaram eventos contra o isolamento social? Senador, acredito que sim. Tem umas notícias de jornal, mas é o deputado estadual Pubel, um dos mais violentos. Esse cidadão invadiu o hospital de campanha de Nova Iguaçu. O deputado Anderson Moraes, deputada Alana Passos, deputado federal Antônio de Paulo. Os que eu me lembro de cabeça são esses. São os principais articuladores das carreatas. Senhor relator, eu considero importante nós registrarmos na CPI os nomes dos parlamentares que foram declinados pelo senhor governador Wilson Witzel, porque esses, assim, claramente o senhor governador aqui declina nome de parlamentares que obstacularizaram, sabotaram medidas de prevenção. Inclusive, senador, eles foram réus numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para que não fizessem as carreatas. Alana Passos, Anderson Moraes, Pubel, eles foram claramente réus nessa ação. O senhor não pode afirmar, mas o senhor há elementos, há informações que acredita que também desses atos contra o isolamento, contra as medidas restritivas, tiveram, ou melhor, a atuação de grupos milicianos. É bem provável. Perfeito. O senhor disse que o seu afastamento, o seu impeachment, foi caracterizadamente um ato político de perseguição por suas posições serem opostas ao do governo federal. O senhor, inclusive, insinuou que o hoje governador do Rio de Janeiro, no dia do vosso impeachment, estava aqui em Brasília. No dia do meu afastamento. No dia do vosso afastamento. Na véspera do meu afastamento, ele estava em Brasília. O senhor tem notícia de que, após isso, se ocorreram mudanças no trato com o governo federal e, mais que isso, se alguns personagens, como o senhor Fabrício Queiroz, passou a frequentar o Palácio Guanabara? Tem foto disso. Depois da minha saída, a relação do governo federal com o governo... É fato que a filha dele é nomeada no governo? Foi nomeada e depois que saiu a reportagem foi desnomeada. Perfeito. E ela tem foto dele no Palácio Guanabara. O Fabrício Queiroz passou a frequentar o Palácio Guanabara. No meu governo, não chegava nem perto. E eu nunca atendi pleitos de favorecimento a quem quer que seja. Embora... Hoje ele frequenta? Bom, tem uma foto Hoje ele dele. frequenta e tem relações com o seu governador, o seu atual governador? Não posso dizer, mas que a reportagem mostrou a foto dele no estacionamento do Palácio Guanabara, está publicado na imprensa. No meu governo, ele nunca passou perto. Então, claramente, o senhor acredita que o apoio que hoje o governo do Rio de Janeiro recebe é claramente por conta do governo do Estado do Rio de Janeiro, o atual governo, apoiar a política adotada pelo presidente da República, pelo governo federal? Certamente. O atual vice-governador que me substituiu, o vice-governador, ele declarou, inclusive, que vai votar no Bolsonaro em 2022. Ele está fazendo campanha, né? Já declarou isso aí, lamentavelmente. O senhor acha que isso tem relação com a omissão do governo do Estado do Rio de Janeiro nos eventos públicos que o presidente da República realiza, transgredindo as medidas sanitárias? Certamente. Senador Randolfo, se eu estivesse no governo do Estado, não ia ter aquele tipo de coisa, não. Não ia ter motociata, eu ia ingressar na Justiça, provocando o Ministério Público para que houvesse uma decisão judicial proibindo motociata. Motociata, passeata, ia ter resistência, né? Infelizmente, sofri o impeachment de uma forma totalmente parcial. Não adianta falar que foi por unanimidade. O Ministério Público fala o que quer, de forma irresponsável. O juiz vai definir com base naquilo que o Ministério Público fala. Agora, lá na frente, não adianta ficar citando o trecho da delação, aí, como foi citado, trecho da decisão, que a decisão do ministro é pautada nas inverdades que o Ministério Público leva, né? E aí, lá na frente, eu nunca fiz isso como juiz. Em agosto, já o governo brasileiro já tinha recebido várias propostas da Pfizer. Nunca chegou a meu de conhecimento. outras empresas. Por isso que, como o senhor participava de reuniões com o governador... O presidente Bolsonaro chegou a dar uma declaração no cercadinho, dizendo que não ia conversar comigo, porque todo mundo sabe onde o Witzel vai estar logo demais. É uma afirmação curiosa de um presidente. O senhor chegou a comunicar ao presidente, e com isso ele ficou com raiva, em relação ao processo da Polícia Civil, em que o porteiro citava o nome do presidente? Senador, essa pergunta eu só posso responder se a CPI adotar o procedimento de segredo de justiça, porque os fatos são graves. Por que nós não fazemos isso em seguida? Segundo o Ministério Público Federal, a primeira-dama recebeu um pouco mais de R$500 mil em propina.
O senhor confirma essa informação? Bom, propina fica por sua conta. São honorários advocatícios que ela recebeu por serviços prestados, declarados no imposto de renda, não é em espécie, muito pelo contrário, na conta da minha mulher não entrou dinheiro em espécie, né, diferente de outros fatos por aí. Na conta da minha esposa entraram honorários advocatícios, ela é advogada regularmente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, ela trabalhou, continua trabalhando com toda a dificuldade, então, por favor, eu peço que Vossa Excelência não mencione a palavra propina, porque não é. Segundo o Ministério Público Federal. Pois é, segundo esse Ministério Público Federal, que precisa ser investigado. O senhor acha que todo mundo é contra o senhor, então? É só o senhor que está certo? Olha, quanto tempo demorou para dizer que o presidente Lula estava certo, que ele estava sendo julgado por um juiz parcial? Demorou, né? Mas nós vamos chegar lá.